que isso não é certo, vamos saber que isso não pode ser feito e vamos lá, gente, vamos falar. Agora, torna a dizer, o caso desse menino é a parte, é uma coisa que aconteceu e que se Deus quiser não vai mais acontecer. Se Deus quiser, isso não vai mais acontecer. É diálogo, conversar. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Dei, Xuxa, apanhei aos 15 de sair machucada por ter beijado o menino. Tenho 43 anos e não consigo esquecer. Então, gata, eu já soube e já vi também num restaurante uma mãe batendo no rosto da filha que era adolescente. E o que eu fico mais indignada é que ninguém faz nada. As pessoas olham e falam, a mãe tem direito. O que essa menina fez para receber esse tapa tem direito? A única coisa que eu posso te dizer, cara, é que não tenha raiva da sua mãe, não tenha ódio da sua mãe, porque ela repetiu o que ela aprendeu, o que ela achou que era correto, o que era certo, porque todo mundo repete isso. Eu faço isso em nome do amor, eu faço isso em nome da educação, eu quis te educar, eu quero o teu melhor, por isso eu te bati. Infelizmente, é uma estupidez a pessoa falar isso. É uma idiotice, uma falta de informação, uma burrice, mas é o que a gente tem, é o que a gente sempre teve no nosso passado, é o que a gente tem. Então eu peço a vocês que, por favor, não julguem a mãe, o pai de vocês como uma pessoa que errou, ok? Eles apenas repetem o que eles viram, o que eles aprenderam, que era correto, que era certo. E vai demorar um pouco para essas coisas mudarem. Demora. Fabiane, Xuxa, você acredita que um dia as pessoas vão respeitar essa lei de verdade? E que o jurídico vai punir quem der até um simples tapinha? Não, Fabiane, não acredito. Eu acredito que isso é o começo para uma conversa melhor, que as mães, os pais vão ter que ver que isso é errado. Eu acho que sim, se a gente começar a cobrar dinheiro mesmo, você fez, você vai ter que pagar por isso, já é um começo também, que as pessoas mexeu no bolso, já, opa, peraí que eu vou ter que pensar. E se ele vai parar para pensar, então ele já não vai dar com tanta força essa tal dessa palmada que ele acha que pode dar e que é permitido ele dar. E eu acho que isso as crianças vão ganhar. Se ele ter que parar para pensar que ele está errado, que ele não pode fazer isso publicamente, que alguém vai discar o Disque 100, ele já vai ter que esperar chegar em casa para fazer isso nas escondidas, ele já chega com menos. Então a criança não vai apanhar tanto. Eu acho o seguinte, a gente tem um caminho muito grande pela frente. Muito grande pela frente. E eu quero agradecer cada um de vocês, até com a sua falta de informação, com a diferença de pensamentos meu, porque é uma maneira de a gente conversar sobre isso. Quando você diz pra mim, eu vou bater no meu filho, eu acho legal você falar isso comigo, não concordo com você, mas eu acho legal porque eu posso dizer pra você, não bata, porque isso está errado. Então, eu quero agradecer a todos vocês ignorantes, com falta de informação e que são contra a lei, de terem entrado aqui e começarem a falar suas atrocidades, botarem pra fora, vomitarem, porque eu também posso vomitar e a gente está falando sobre isso. Eu gostaria de deixar claro pra vocês é que não é legal. Não é legal vocês saírem repetindo, sabe? É feio. Vocês assinam embaixo que a loura é vocês, que a idiota, a burra é vocês, não eu. Então vamos ser claros, ninguém quer ser idiota, ninguém quer ensinar para a criança uma coisa errada, ninguém quer dizer para a criança, olha, e isso vai tomar tempo, quem sabe? A única certeza que eu tenho é que a minha filha não apanhou e que não vai bater nos filhos dela. Porque eu não apanhei e não bati na minha filha. E eu tenho certeza que os meus netos também não vão bater nos meus bisnetos. E eu tenho certeza que os meus bisnetos também não vão bater nos filhos deles. Então eu gostaria que isso daí fosse uma coisa natural. Eu acho que mais à frente a gente vai se envergonhar. Como a gente se envergonha hoje em dia de dizer que a gente comprava os negros. A gente se envergonha hoje em dia de dizer que era permitido o marido bater na mulher porque assinou um papel que ele essa aqui é minha mulher, eu posso fazer o que eu quiser com ela, inclusive dar porrada. A gente se envergonha disso, e um dia a gente vai se envergonhar, mas realmente não é uma coisa fácil, não. Luiz Penha, Xuxa, imagine um canal no YouTube com foco em informação sobre tudo isso. Só com informação as pessoas vão evoluir. Esse live é um passo importante. Então, Luiz da Penha, mais uma vez eu torno a dizer para vocês, eu acho isso muito importante e quero mais uma vez agradecer as pessoas que são contra a lei, virem aqui se exporem, falarem, porque na realidade
vocês estão sendo contra a evolução da gente, a evolução do ser humano, a evolução dos seus filhos, dos seus netos. Vocês estão sendo contra isso. Estão sendo a favor das coisas antigas, que era uma coisa, que era um costume, era uma coisa cultural, que era visto como certo. E hoje a gente está deixando claro aqui que é errado. Essa lei é apenas para afirmar, confirmar a vocês que existem muitas coisas erradas no mundo. E uma delas é usar violência contra a criança. Ok? Agora, se eu vier a fazer um canal, se eu vier a fazer um lugar, eu tenho certeza que vai ser as imagens menos vistas. Agora, se eu fizer uma coisa entrando no sex shop com o Juno, vai ser mais visto. Se eu fizer um topless agora aqui na piscina e gravar, nossa, vai ser legal, vai estar todo mundo me criticando, falando, vai ser mais visto. Agora, se eu vier na frente da câmera e falar que criança não pode, vai ser que nem um que eu botei no Instagram, que foi que menos viram. Falaram um monte de atrocidade, mas foi menos visto. As pessoas não querem ver, não querem ouvir, tampouco querem falar. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a vocês por virem aqui, meio que se expondo e falando o ponto de vista de vocês, dizendo que vocês são contra a lei. Mais uma vez, eu respeito a opinião de vocês, não concordo, mas eu respeito a opinião de vocês e gostaria que vocês também respeitassem a minha quando eu vier em público e falar para vocês. A lei existe e a lei é para todo mundo. Eu não estou falando mal de nenhum apresentador, de nenhum jornalista, eu não estou falando mal de nenhuma mãe, de nenhum pai, de nenhum pastor, de nenhuma religião, de nenhum padre. Eu estou falando, sim, que a lei existe e é para todo mundo. Não adianta dizer, essa lei não é para mim, eu vou continuar dando palmada. Você não pode dar palmada, você não pode dirigir embriagado, você não pode dirigir falando no telefone, você não pode dirigir sem o cinto de segurança, você não pode bater numa mulher. Você não pode bater em bicho. Existem leis que protegem, inclusive, esse serzinho que veio ao mundo, que não pediu para vir, e que está aí na sua mão, e que a única coisa que ele tem que fazer é viver. E se você acha que ser violento com esse ser é ensinar alguma coisa de bom, você está errado, você está enganado. Porque violência gera violência. E se vocês quiserem falar de Bíblia, quiserem falar de Deus, ame o próprio, ou ame o próximo como a si mesmo. Não me venha dizer que está escrito, porque isso daí é do Testamento Antigo, onde lá dizia que a mulher não tinha alma, que bicho não tinha alma. Então, não existe isso. Ah, mas podia usar vara, não sei que não pode usar nada, gente. Use a palavra, use o teu coração. Como você vai fazer, eu não sei. Ninguém está aqui para ensinar vocês nada disso. Apenas dizer que violência não pode ser usada contra a criança. Aqui embaixo a gente colocou umas dicas muito simples também de acalmar. A Raquel Delfim, Xuxa, o que fazer quando os avós se metem e querem bater? Então, Raquel, aí o babado fica bem pesado, porque o que acontece? Raquel, eles estão fazendo o que eles fizeram com vocês e o que o mundo mostrou para eles que é certo. Se eu fosse você, diz que sim neles. Se eu fosse você, eu disse, olha aqui, os avós do meu filho estão fazendo isso e isso, eu gostaria que vocês viessem aqui, porque eu falando só não está adiantando. Aí vai ter que vir uma autoridade e falar com eles, mostrar que eles estão errados. Tenho certeza, Raquel, que eles não batem mais em vocês, que vocês já são grandes e podem revidar, mas bater numa menor, eles podem querer fazer isso e dizer que em nome do amor, em nome da educação, eles estão fazendo. Isso está errado. Por isso que existe essa lei, para que as pessoas fiquem um pouco intimidadas, vamos dizer assim. É para mostrar para elas que elas estão erradas. Mas o que vai ser feito com isso, com essa informação, eu acho que vai depender muito do como eles vão receber. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Eu só sei que eles estão errados e eu acho que você poderia sinalizar discando 100. Lou Rafa, Xuxa, estou no 10º período de Direito e de verdade acredito que a ideia da lei é super válida, mas ela foi muito mal redigida, o que leva à interpretação errada. Lou, deixa eu te dizer, existe uma coisa, eu estava lá presente e eles só disseram que a lei ia sair se eles trocassem uma palavrinha aqui, trocassem outra palavrinha aqui, tirassem uma coisinha aqui, e isso realmente deixou ela mais enfraquecida, vamos dizer assim. Existe uma possibilidade agora de acontecer algumas mudanças, inclusive eles falaram isso para mim, deixa assim desse jeito, porque as mudanças acontecem, mas na frente a gente pode mudar isso. E a gente espera que isso aconteça, mas isso vai depender muito
das pessoas de falarem essa lei eu concordo, é importante, nós aceitamos, e aí eles vão mudando essas palavrinhas que pode ter duplo sentido ou que enfraqueça, que eu concordo com você. Mas do jeito que a gente fez, que era forte, que era tal, eles, as bancadas todas lá diziam o seguinte: não, eles não vão aceitar, vão dizer que essa lei está se intrometendo na vida dos brasileiros, entrando na família, isso não vai ser legal, babá. E a gente ouviu, como eu disse para vocês, tem mais de 10 anos que eu estou ouvindo sobre essa lei. Há um tempo atrás, quando eu ainda nem morava aqui nessa casa, um cara da Suécia veio na minha casa e veio me falar sobre essa lei. E aí eu falei assim para ele, assim: mas por que o senhor está me procurando? Eu vou ficar muito chateada, muito indignada em falar com as pessoas sobre esse assunto. E ele falou: mas é essa indignação que a gente quer. A gente quer alguém que vista a camisa, que fale pelas crianças, porque as crianças não têm voz. Aí quando ele falou isso, eu me senti assim no direito e na obrigação de fazer alguma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi receber informações, e eu fiquei assim, mais que chocada quando eu vi que as pessoas, elas realmente veem as crianças como uma coisa assim: é minha propriedade, se ela é minha eu posso fazer o que eu quiser, ela tem muito direito quando está na barriga da mãe e tem muito direito quando morre. Agora, enquanto ela está viva, ela não tem todos esses direitos protegidos. Então, o pai tem muitos pais que transam com seus filhos, tem muitos pais que batem nos seus filhos, tem muitos pais que exploram seus filhos, tem muitos pais que, enfim, fazem coisas assim monstruosas, e muitas pessoas não se metem porque dizem: é filho, pai e filho, a gente não pode se meter, entendeu? E eu estou falando isso porque eu posso te provar isso, porque isso está escrito, a gente tem números sobre essas atrocidades que existem, e a gente tem que ficar quieto e aceitar, infelizmente. Mas já é um grande passo a lei existir. Só muito ruim quando eu vejo pessoas que deveriam passar a informação e dizer que essa lei existe, que a gente deveria ouvir, aprender e tal, dizer: não, essa lei não se aplica a mim. Essa lei aplica para todo mundo, tá, gente? Então isso não é legal. Isso não é legal mesmo. Carla Barbosa: o que você acha de filhos gritarem na cara dos pais, mas se eles encostarem um dedo vão chamar a polícia? Então, Carla, se eles gritam na cara, eles também estão fazendo o que eles viram, que eles repetiram, que eles imaginam que seja certo, porque você já deve ter gritado muito. Se você não fez isso, eu acho que existe uma coisa: ninguém grita sozinho. Ele gritou, você vira as costas e sai. Gritou, calou a boca, vai pra lá. Vai ficar falando sozinho, vai ficar gritando sozinho, sai. Depois, quando a pessoa estiver mais calma, você fala: agora vamos conversar. Eu não quero gritar, eu quero conversar. Você parou de gritar, então agora vamos conversar. Acho que existem várias maneiras. Agora, se você não quiser fazer isso, existem outras maneiras de você fazer. Você pode entrar num site onde tem várias dicas que podem ajudar vocês a como ensinar os filhos de vocês. Existem isso. Existe, como é que é o nome? www.nãobateduque.com.br www.nãobateduque.com.br. Você entra lá, vai ter várias dicas. Eu tá falando sobre essas dicas, eu não sei o que, eu não sou uma pessoa muito indicada, porque eu não sou uma educadora. Você vai estar falando com pessoas... .org.br. Fala de novo aqui, escreve aqui. www.nãobateduque.org.br. Vai, escreve, que eu vou mostrar aqui para eles. E, então, eu acho o seguinte: existem várias maneiras de vocês educarem os filhos de vocês. Como que vocês devem fazer vai depender de cada um de vocês. Eu acho que violência gera violência. Se ela gritar, você vai gritar também, é violência contra violência. Se você parar, sair, não vou falar contigo agora. Vou falar depois, quando estiver melhor. Volta, já foi. Quando voltar, a coisa está melhor. É www.nãobata.org.br. Não bate vai Eduque, ficar, tá? Não bate Eduque. Não bate Eduque. Vou mostrar aqui, vai ficar ao contrário para Várias vocês, dicas né? fáceis. Tem abas lá de link, tá ao contrário, de dicas. né? Fica ao contrário para eles, né? Não sei. Deixa eu ver, pode ver. Fica. Eu vou fazer o contrário. Fazer o contrário, vou mostrar o contrário para vocês, gente. Se eu Peraí, tá? isso, minha gente. Lisane Prado, parabéns também pela oportunidade de debater o assunto. Devemos fazer mais isso. Também acho, Li. Também acho. Emerson Silva, os pais não precisam que os filhos
que os filhos tenham medo dos pais. O que os pais precisam é ter respeito dos filhos. Então, Emerson, é uma coisa muito difícil isso, né? Porque a gente, é o que a gente quer, seria dos deuses que a palavra respeito no mundo todo. Aí, se existisse mais respeito, não existe guerra, se existisse mais respeito, não existe gente roubando, se existe mais respeito, não existe ter gente enganando. A palavra respeito é o céu. Se você tivesse mais respeito em tudo, a gente ia conseguir a paz no mundo. Então é muito difícil. Diego Andrade. Viverei para um dia em que as crianças e a classe LGBT não sofrerão qualquer tipo de violência. Diego, mais uma vez usando a palavra, existe a palavra chamada respeito. Se existir a palavra respeito, ninguém vai se meter com o que os outros fazem com o seu corpo. Então vamos falar agora sobre LGBT. Isso daí é uma ignorância, as pessoas se meterem e falarem assim, eu não concordo que você faça isso com o seu corpo. Errado. Errado, é o seu corpo. Você pode fazer com ele o que você quiser. Mais uma vez, em nome do amor, que é a única linguagem que Deus entende, você pode casar Maria com Maria, João com João, Pedro com Pedro, não importa. Agora, as pessoas não concordarem, sair batendo, sair matando, sair não sei o que é isso? É violência, gente. Mais uma vez eu digo, violência não tem que ser usada. Violência gera violência. Entendeu? Até que um dia que isso vira uma guerra. Aí virando uma guerra, é violência. Então, se a gente não quiser, a gente pode ver. Suécia, não tem ninguém na delegacia, tá tudo muito bem. Ou a gente pode ver os outros países em guerra, que as pessoas não são violentas uma com as outras, não respeitam mulher, não respeitam a opção sexual, não respeitam as crianças, não respeitam o velho, não respeitam nada. Se a gente pode escolher, ou a gente vai para cá ou a gente vai para lá. A gente está no meio, tá? A gente pode ir para um lado para o outro, vocês escolhem. Agora, toma tempo, tanto para um lado como para o outro. A gente já está quase com guerras aí em todos os cantos e tal, estamos indo para esse caminho, porque está todo mundo ignorante, todo mundo sem vontade de se informar, dizendo que isso é legal, uhul, vamos bater em todo mundo que é bom, isso aí, e não é bom, não é legal. A palavra respeito não existe e a palavra violência existe à frente do respeito. Então, esse é o caminho. Agora, se vocês quiserem, vira para o outro lado e ver como que os países desenvolvidos eles reagem, eles fazem, eles estudam, eles planejam, eles vivem a vida deles. E torno a dizer, não acontece de um dia para o outro, porque eles também tiveram escravidão, eles também tiveram coisas erradas, coisa que foram mudando, eles começaram a ver, caracas, que coisa horrível, a gente fez isso, nossa, que feio, que vergonhoso, mas está na história deles, como também está na nossa. Vamos deixar isso para a história, vamos dizer assim, nossos avós faziam isso, nossos bisavós faziam isso, a gente não vai fazer mais isso. Eu acho que é por aí que a gente tem que andar, né, Diego? Minha sogra cria sozinho 5 homens, batendo, porque foi como ela aprendeu. E nós, netos... E com os netos, ela conversa. E essa é a maneira do pensamento. Para conversar? Senta e para conversar. Então senta, lançou daqui. E senta para conversar. Então, você não botou o nome da pessoa. Não deu tempo? Não deu tempo. Então, eu acho o seguinte, porque... eu acho que é o seguinte, é uma coisa que chama evolução, gente. Isso é evolução do ser humano. Se a gente parar para pensar, a gente está evoluindo muito. Só que existem certas coisas que ficam encrunhadas na gente, porque existe uma coisa que se chama é mais fácil. Então, é muito mais fácil você bater do que você conversar. Toma tempo você sentar e falar, meu filho, vamos conversar. Você não tem tempo que você tem que trabalhar, você não tem tempo que você tem hora para fazer comida, você não tem tempo que você tem hora para arrumar casa, para não sei o quê. E não é fácil criar um filho, gente. Ninguém está dizendo que é fácil. O machismo, a mulher tem que cuidar muitas vezes sozinha, o homem não ajuda, não apoia. Pois é, e isso não é um trabalho só da mulher. O conversar é mulher e homem, tem que sentar ali com seus filhos e conversarem. E aí fala, não dá tempo, mete porrada porque é mais rápido. Agora não sabe o que essa porrada vai, as marcas que vão dar, porque como a gente leu aqui anteriormente, uma pessoa dizendo que deixa marcas e que deixa problemas, e as delegacias estão cheias aí para mostrar esses problemas, e não adianta dizer, é melhor apanhar de coisa do que apanhar de policial, porque eles estão apanhando lá.
não dos policiais, mas deles mesmos lá dentro, um matando o outro quase lá dentro, e tá aí. Vanessa Oliveira. Esse nome, Palmada, é que tá ruim, porque os pais têm que ter o direito de educar os seus filhos da forma que achar melhor. Então, Vanessa, e essa coisa, Palmada, eles inventaram para enfraquecer ali. Eles colocaram o nome assim, Lei da Palmada, para enfraquecer, para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, nem uma palmadinha. Eu disse para vocês, eu também falei isso lá no início. Poxa, mas nem uma palmadinha, a gente está falando de, né, porrada, a gente está falando de espancamento. Não, a gente está falando de violência. Uma palmadinha é violência. Então, eu vou dizer para você, o nome palmada, vamos dizer o seguinte, não pode nenhum tipo de violência contra a criança. Você acha que palmada é violência? Se é violência, então não pode. Você acha que espancar é violência? Se é violência, não pode. Você acha que chamar o teu filho, a tua filha, de filha disso, filho daquilo, você não vale nada, você não presta, é uma violência verbal? Não, não pode. Não pode usar. Não sai daí. Ju, pode continuar aqui, tá? Vou ficar segurando. Djan Moreira. Estou aqui no Conselho Tutelar. Enquanto você fala da importância da lei, recebemos uma criança retalhada de faca. Não podemos desistir. Hoje, isso chega a ser dolorido, eu ter que ler isso. E o Conselho Tutelar, gente, antigamente o Conselho Tutelar era assim, era feito por qualquer um. Hoje em dia o Conselho Tutelar, a pessoa tem que ter mais informação, tem que ter... passar em prova, ou seja, está sendo mais preparado. Então eu imagino que o Jean Moreira deve estar sentindo em ter que receber uma criança retalhada de faca e ter que dizer assim, e aí? Aí é bem possível que a criança olhe para ele e fale assim, pois é, eu merecia isso. Ou seja, porque ela ouviu a mãe dizendo, você merece o que você está passando. E ela repete o que a mãe e o pai passa para ela. Imagina se ela não vai acreditar que a mãe e o pai estejam falando sério. Pelo amor de Deus, sinto muito, Jean, sinto muito pela criança. Tuca Brandão, Xuxa, parabéns por esse esclarecimento. Tenho certeza que mesmo que não concorda com você, vai pensar no assunto quando forem bater nos seus filhos. Não sei não, Tuca, mas o fato de já começarem a conversar comigo já é muito bom. Cristina Aparecida, Xuxa, você já viu Super Nani? Ela sempre ensinou os pais para não bater. Então, Cristina, é uma coisa que eu já vi dos Estados Unidos, já vi aqui do Brasil. Já vi dos Estados Unidos, já vi do Brasil, já vi tudo. E vi que realmente as pessoas não... Acho até engraçado ela falar isso, né? As pessoas tiram sarro da mulher quando ela fala que você não tem que bater, você tem que conversar. E algumas pessoas até, eu já vi a reação de algumas mães dizendo que isso é impossível acontecer. E é impossível a gente imaginar que isso tenha que acontecer. Fernanda Farias. Aqui tá Ferna Farias. Será que é Ferna? Pode ser apelido da internet. Ferna Farias. Imagina bater em alguém. Ninguém tem esse direito. Precisamos aprender a dialogar, respeitar o outro. Pelo amor de Deus, vamos amar e respeitar o outro como a si mesmo. Deus já deu a dica. Pois é. Silvio, Xuxa, o que a gente pode fazer para ajudar a informar e a conscientizar até mesmo os mais velhos que bater é crime? Quero dicas para te ajudar a mudar isso. Precisamos unir forças. Falo no dia a dia mesmo. Então, Silvio, existe, como eu falei, existe esse site que você pode entrar, que eu vou repetir. Conseguiu escrever o contrário? Então, porque as pessoas, na verdade, o que está acontecendo no Facebook dá certo, no Instagram ao contrário. Então, bota aqui os dois, um errado e um certo. Oh, coisa linda, peraí. Então, deixa eu dizer para vocês podem entrar nesse site de frente, olha esse site aqui, ó. Não tô vendo. Agora vira. Ou vocês podem entrar nesse site aqui, ó. O site é o mesmo, no caso. Olha aqui, ó. Agora tá vendo? Ao contrário, saiu direitinho. Então tá. Nesse site vocês podem entrar e lá tem muitas informações legais
Assim, até como vocês podem Dicas fazer simples, para ajudar, né? a ajudar outras pessoas. Seria muito bom se as pessoas conversassem mais sobre esse assunto, falassem mais o que é errado, o que é certo. Eu fico imaginando, eu me vejo assim, sabe? Quando eu estou numa reunião de negócios e a gente puxa esse assunto, eu vejo como as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque elas ficam um pouco envergonhadas de dizer que elas bateram nos filhos, sabe? Talvez aqui pela internet as pessoas meio que se escondem, né? Porque só aparece um nomezinho, então elas não têm tanto medo de se expor e começam a botar as garrinhas para fora e dizem, eu bato mesmo, eu bati, eu apanhei e quero bater. Porque na hora de falar mesmo, botando a cara, assim, as pessoas meio que têm medo de falar. Porque elas sabem que estão erradas, elas sabem que isso não é certo. Mas aí elas, né, se escondem atrás da internet, do negócio, se protegem e saem falando, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Torna a dizer, gente, saiam falando que eu sou ruim, que eu sou má, que vocês não gostam de mim, que eu sou isso, sou aquilo. Não tem problema nenhum. Mas que existe uma lei para proteger as crianças, existe, e eu gostaria que todo mundo respeitasse. Keila Medeiros, apanhei e até hoje tô viva. Aprendi a lição. Criança mal criada tem que levar palmada quando a conversa não ajuda. Te respeito, mas cada um age com seu filho como deve. Lei sem noção. Keila. Sem noção você. Sem noção, Keila. É você. E eu vou dizer mais uma vez por quê. Costumes e culturas não se muda de um dia para o outro. Mas não muda, sabe por quê? Porque tem muita gente ignorante como você, Keila. Existe muita gente mal informada. E vou dizer mais. Covarde. Isso é covardia. Porque bater numa criança é covardia. Bate em mim para você ver. Tá? Mesmo tamanho. Bate em mim, ó, mesmo tamanho, tudo. Ou bate no teu marido. Bate no meu segurança. Bate em alguém do teu tamanho, Keila. Deixa de ser covarde. Tá? E conversar ajuda sim. Tanto ajuda que a única coisa que faz com que o mundo mude nessa vida é você falar e você escutar. Só assim. Senão as escolas estão vazias, meu amor. Os professores estão lá falando, e os alunos estão lá ouvindo. Se falar não adiantasse, então não manda sua filha e seu filho para a escola. Tá errado. Educação. Tem educação. Você não concorda com a lei? Ok, mas existe uma lei. E essa lei tem que ser cumprida. Você não quer continuar dando porrada no seu filho? O que eu posso dizer para você? Você está fora da lei. Você acha que isso é certo? O que eu vou dizer para você? Você está errado. Você não concorda comigo, diz que é sem noção? Sem noção é você. Tá? Bia, a Bíblia diz que devemos corrigir os filhos, não espancar. Bia, a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz que o Velho Testamento dizia que a mulher não tinha alma, que o animal não tinha alma. E então, em cima disso daí, eu posso dizer para você mais uma coisa. A Bíblia diz que... Corrigir, não espancar. Mas não, o que é corrigir para ela? Às vezes pode ser conversar, diálogo. Não sei. É limite, é uma dúvida que a gente tem. Não ficou claro. Não ficou claro. Eles foram mudando a Bíblia para dizer a Bíblia diz que pode corrigir. Não ficou claro a opinião dela. Antigamente eles diziam corrigir usando a vara. Eu tô dizendo... E aí a leitura foi usando a vara, mais a vara da justiça. Usando a vara de não sei o quê. Eu não concordo. A correção, pode ser uma coisa a assim. correção, eu acho que quando você vem com fala, vou te corrigir, você já tá errado. Vamos conversar. Educar, né? Se você fala, a Bíblia diz que não pode usar pancada, e sim tem que usar a educação, o diálogo, aí eu já concordo. Porque corrigir para mim já soa como eu vou corrigir do jeito que eu quiser. E não é assim. Agora, vou corrigir sem violência, a Bíblia diz isso, porque Deus fala, ame o próximo como a ti mesmo. E a única linguagem que Deus compreende no mundo é a linguagem do amor. Seja você falando o que você quiser, fazendo o que você quiser. É a única linguagem que Ele compreende. Carlos Correia. Criança não é saco de pancada. Tá estressado? Vai malhar. João Pedro. Chu,
Eu acredito na mudança porque a minha mãe nunca me bateu e isso me mostrou que o amor transforma e educa. Quem diz que bater é correto é porque não quer evoluir, preguiça de aprender e entender que bater é crime. Pois é, João. Mas mais uma vez eu torno a dizer para vocês, gente, é uma coisa assim, é cultural. Vamos repetir isso até vocês aprenderem. Isso é cultural. Existe uma coisa que se chama costume. A escola da palmatória, você já falou. As escolas podiam bater, os professores podiam bater nos filhos, nos nossos filhos. Em nome de os negros eram comprados e vendidos e se não faziam um trabalho direito, ia pro tronco apanhar. Isso se chama cultura. A nossa cultura ensinou pra gente que isso é correto, que isso é certo. E isso não é correto, isso não é certo. Não é correto, não é certo. O mundo evoluiu, as pessoas evoluíram, as pessoas se informaram e viram que isso não é certo. Então, o que eu estou aqui é para dizer muito obrigada a todos vocês que não concordam. Eu não aceito, mas eu respeito e entendo o porquê de vocês não concordarem. E peço a vocês que se informem, porque isso é uma maneira da gente crescer, aprender, evoluir. Xuxa, tem a Gisele Ribeiro, falou assim, trabalho em hospital e recebemos cada coisa que acontece com a criança que só por Deus. Gisele Ribeiro. Gisele Ribeiro, trabalho em hospital. Gisele Ribeiro acabou de dizer que ela trabalha no hospital e recebe cada coisa que só Deus sabe. Então, Gisele, eu imagino. E vai continuar recebendo, porque existem pessoas como essa Keila, como essas outras pessoas aí que falam que elas vão continuar batendo. Isso se chama estupidez, ignorância, falta de amor, falta de respeito, falta de carinho, falta de informação, é falta de tanta coisa. Então, quando falta coisas na vida da gente, o que a gente faz? A gente sai fazendo essas atrocidades e os hospitais estão cheios. E o pior é que chegam lá, tem tanta vergonha de dizer, que dizem assim, meu filho caiu. A criança toda roxa, toda quebrada, olha, ele caiu. Ou meu filho estava brincando e se machucou. A criança toda arrebentada. Ainda ensina para a criança que mentir é certo, além de dar porrada, e a criança chega lá e diz, pô, não vai falar que foi tu que me bateu? Quer dizer, ainda ensina essas coisas. Xuxa, é muito importante falar que a lei obriga os hospitais a notificarem esse tipo de situação. A lei não proíbe só o pai e a mãe de bater. Ela corrige, por exemplo, isso, do hospital ser obrigado. Então, existe nessa lei, a menino Bernardo fala que os professores, que os médicos, que os responsáveis por alguma criança, seja ela de repente psicóloga, pedagoga, que seja, se recebem esse problema na mão, vamos dizer assim, esse problema tem que ser resolvido na justiça. A lei tem que ser aplicada com essas pessoas. Então, se você é uma criança, se você é um jovem, se você é um adolescente, se você é um profissional que recebe algum tipo dessa informação, que a criança apanhou, que a criança foi usada, abusada, a violência foi usada nesse caso, aí você tem que denunciar mesmo, porque senão você também está concordando com isso. E se você não tá fazendo nada com isso, você está concordando, isso também não é certo. Simone Murolo. Tenho 2 filhos e não preciso bater nos meus filhos. Adulto não bate para educar, e sim para descontar raiva. Conversar é o melhor remédio. Simone, pelo amor de Deus, repete isso para Deus, o mundo faça uma camiseta. Sai na rua e você vai ser espancada. Aí você bate também, porque quando a gente é do mesmo tamanho, a gente pode bater, né? Porque violência gera violência. Bateu, levou. Minha mãe sempre disse isso, Xuxa não bate ninguém, mas não recebe também paulada sem fazer nada. Ou seja, minha mãe me ensinou que violência gera violência. Então, vamos lá, Simone. Vamos sair na rua, mas cuidado, que vão te bater, tá? E quando entra no nível desse, é que a palavra perdeu o valor, né? Não tem mais valor nenhum, né? Simone Leblon, Xuxa, trabalho cuidando de uma criança e não bato nos meus filhos, mas a minha patroa bate, não sei o que fazer. É tapa, mas mesmo assim é errado. O que fazer numa situação dessas? Simone, deixa eu te falar, o certo seria você ligar para o Disque 100, isso sem dúvida nenhuma. Ou procurar o conselho tutelar, porque no Disque 100 é o seguinte, gente, a pessoa fica protegida. Você não tem que dizer, se você for numa delegacia, se você for num conselho tutelar, aí você tem que botar o teu nome, o teu RG, tem que dizer tarará, é como se fosse uma denúncia mesmo. Se você faz um Disque 100, o que acontece? Você está protegida. Você não precisa falar onde o teu nome completo, o teu RG, nem nada. Você apenas diz, olha, na casa que... Mesquitinha 49, estão batendo numa criança.
e eu estou vendo os gritos, eu já vi a criança assim, você vai denunciar o delegado, alguém do conselho tutelar vai vir aqui, vai ver, vai falar, barará, tarará e pronto. Ninguém quer saber o teu nome nem nada. Por isso que funciona melhor o Disque 100 numa situações de proteger quem quer falar, mas está com medo de falar. Se você acha que a coisa vai piorar, ou que não é só tapa, já virou espancamento e não sei o que, e você quer salvar essa criança, no meu conselho para você é procurar um conselho tutelar ou uma delegacia e já logo da parte. Porque o que acontece no Disque 100? Eles passam para a delegacia, eles passam para o conselho tutelar. Só com uma coisa a mais, você é protegida, você que falou. Ou seja, ninguém vai saber a fonte de onde veio. Agora, se você quiser ir direto e dizer, infelizmente você vai ter que se expor, mas aí você vai estar ajudando uma vizinha. Regina Cesário, nunca bati nos meus filhos e eu dava castigo de não brincar. Logo, eles ficaram bonzinhos. Hoje, os 4 são homens de bem e têm orgulho. Bater não educa. Beijo. Oh, Regina. Regina para presidente. Regina, isso é tão bom ouvir, cara, tão bom ouvir. E eu acho que é o mais correto, é o mais certo. Alguma coisa deve ter que seu filho deve gostar muito. Fez a coisa errada, chega lá e fala, filho, vou tirar isso de você, cara, porque você errou comigo. Não é certo o que você fez. E eu vou fazer isso pra você ver que isso tá errado. Para pra pensar, entendeu? A pessoa, sabe, acaba pensando, pô, meu Deus do céu, eu não vou fazer mais isso, que eu vou acabar ficando sem minha televisão, sem meu jogo, sem meu celular, sei lá o quê. Michele, eu apanhei muito, mas nunca dei um tapa na minha filha. Não consigo. Poxa, Michele, pessoa evoluída. É raro a gente ouvir isso, porque o que a gente ouve é como a Keila, que acabou te falando aquelas coisas, né, aquelas atrocidades, dizendo eu bato mesmo. Então, mas é difícil. E eu torno a dizer para vocês que eu até entendo que é difícil, porque educar não é nada fácil. Não é nada fácil, mas existem várias maneiras de se educar, gente. Várias. Okay, mais alguma coisa? Tá legal, tá? De psicólogo. Okay. Hugo Gomes. A violência física pode não deixar marcas visíveis, mas com certeza deixa marcas internas, psicológicas, que o indivíduo vai carregar para sempre. Concordo com você, Hugo. E não é só a violência física, não. A violência verbal também. Eu conheço muita gente que já chega e fala assim, eu não vou fazer nada disso. Meu pai sempre disse que eu não servia para nada. Autoestima, né? Eu não vou estudar, porque meu pai sempre disse que eu era burro, porque eu não conseguia terminar as coisas, eu nunca fiz nada direito. Então, por que eu vou fazer isso? Se meu pai e minha mãe, que são as pessoas mais importantes da minha vida, sempre disseram que eu não sirvo para nada, para quê? Então, é óbvio que essas marcas vão ficar, sabe? É óbvio, é claro. Eu acho que essa coisa de amar o próximo como a ti mesmo é o seguinte: se você não quer ouvir isso, você também não tem que falar isso. Se você não quer sentir isso, você também não tem que fazer os outros sentirem. Marcelo, Xuxa, canso de ver em shopping ou em supermercados pais batendo ou gritando com os filhos e confesso que fico sem agir. Ninguém faz nada. Acho que se eu chegar a chamar um policial, ele não vai fazer nada. Será que a polícia de cada cidade sabe que um leve tapa é crime? Honestamente, acho que não. Vão rir da minha cara. Vão rir sim, Marcelo. Alguns vão rir, outros talvez não. Porque realmente as pessoas não estão preparadas. Existem delegados, existem policiais, existem pessoas que não estão preparadas, infelizmente. Mas eu já vou dizer uma coisa pra você. Eu estava na França e lá pode. Na França pode bater. Lá pode bater. E eu quase fui presa. Porque eu fui em cima de uma mãe que estava batendo no filho. E eu não falo francês. Teatro também. Teatro também. Em alguns lugares eu quase já fui presa porque eu já fui em cima. Então, eu... Com sinais, eu comecei a falar pra mulher que ela não podia. Sinais, tá? Que eu falo que podia bater na criança que era pequena, que ela tinha que bater em mim, que era do tamanho dela, parará, tarará. E a mulher me mandou, eu não sabia que merdar é a mesma coisa que a gente. Ela me mandou merdar o tempo todo. Falava em francês merdar, pra cá, pra lá. Eu também mandei meu merdar pra ela também. Eu também mandei, ela falei em português. Janeiro desse ano,
quase passou a lei lá. Vai passar. Foi em janeiro de 2017. No Bernardo, eu tô vendo aquela criança apanhar. Vai ali e fala alguma coisa, que a mãe não pode fazer isso. E ela vai ser pelo menos chamada a atenção. A mãe vai ter que... Eu acho o seguinte, se passa aquele momento, eu acho que depois a mãe já chega em casa e fala, não vou nem bater nessa... que já passou, ou não vai adiantar agora, ou alguma coisa vai acontecer, fazer com que... O que não pode é vocês deixarem isso acontecer e não fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. E eu me arrependo, uma vez eu estava no navio e vi um pai gritando com a criança e sacudindo a criança. E eu não fiz nada. Isso, para mim, eu me arrependo muito. Eu fiquei pensando o seguinte, que ia dar um bololô, porque no navio não ia ter para onde eu ir, né? Eles vão me prender, ou a primeira parada eles já iam me tirar do navio. E eu me senti muito nada. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Então eu realmente acho que vocês que devem ver isso daí e não fazer nada, também devem se sentir como eu. E eu acho que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa, porque essas crianças eu tenho certeza que não tem como fazer. Elas não têm como se proteger, elas não têm como reclamar, elas não têm como ligar, elas não têm como, não tem. Então se vocês não fizerem, vocês adultos, ninguém vai fazer por elas. Miguel Santiago, fico assustado com a quantidade de comentários que discorda de que o amor é o que importa. Miguel, não é legal só ficar falando de pessoas como você que está me botando para cima. Eu quero realmente falar e ler o que as pessoas discordam, porque é de uma maneira assim que a gente começa a falar sobre esse assunto, ou as pessoas, pelo menos, vai fazer pensar por alguns segundos, né, que nunca penso dessa maneira, ou pelo menos ela em algum momento ela vai de repente usar isso, saber que elas estão erradas. Jaqueline, 42. Tem uma vizinha que espanca a filha. Denunciei, mas nada acontece. Aqui no Instagram essa pergunta. Então, Jaqueline, existe sim. Isso daí. Inclusive, algumas pessoas já me falaram que o Disque 100 às vezes não funciona. Então, eu vou te dizer como é que funciona o Disque 100. Digamos que a sua vizinha mora aqui na Barra. Então, você discou e eles vão mandar para a delegacia mais próxima do que aconteceu isso, ou o conselho tutelar mais próximo. Como eu disse antes, tem alguns conselhos tutelares que deixam muito a desejar, e tem outros que estão assim se melhorando cada vez mais. Tem algumas delegacias que não estão preparadas para isso, e tem algumas delegacias que já estão muito bem preparadas. Essa lei é muito nova. As pessoas não estão ainda preparadas, não acham que isso é correto ou certo. Algumas pessoas não acham que isso é correto ou certo. E eu digo isso às autoridades que deveriam tomar alguma providência. Mas torno a dizer para vocês, é um passo que a gente tem que dar. A gente está dando passo de formiguinha, infelizmente. As crianças estão morrendo em 10 horas, com violência. Elas não vão deixar de apanhar por estupidez, por idiotice. E os delegados, os conselhos tutelares vão se melhorar com o tempo. As pessoas vão começar a ver que isso é errado com o tempo. Então, tudo isso toma tempo. Deus queira que não demore muito, porque são vidas que estão precisando de ajuda. Mas, infelizmente, é assim. Uma das propostas da lei é capacitar também o conselho tutelar, né? Mas como tem muita coisa errada no Brasil, eles vão deixar isso para o lado. Vão dizer, deixa isso para lá que tem muitas outras coisas para fazer. Então, enquanto tiver o Brasil do jeito que está, com tantos problemas que a gente já sabe que tem, eles não vão capacitar os delegados e conselho tutelar. Então vai ficar na boa vontade de quem quiser ser um conselheiro tutelar, que é um cara bem informado e que sabe que isso é errado, um delegado que vai, de repente, querer se informar também e dizer, ok, isso está errado. Magali Pessoa, uma palmadinha, às vezes, ainda vai, mas espancar é bem diferente. Magali, mais uma vez eu torno a dizer, Magali, uma palmadinha não vai, não pode. Uma palmadinha, o que você diz que é palmada? Tapinha na mão. O que é palmadão, né? O que é? E palmada não é violência contra essa criança, esse ser pequeno. Vamos lá, você tem o quê? 1,50 m? Esse ser tem o quê? Menos de 1 metro? Digamos que uma pessoa de 2,5 metros chegue para você e te dê uma palmadinha. Você vai dizer que isso é o quê? É um carinho ou é uma violência contra você? É a mesma coisa contra essa criança. É uma violência que essa criança está tendo. E não é em nome de amor, e não é em nome da educação, porque você pode educar sem violência, você deve educar sem violência, você pode educar sem a palmada e você deve educar sem a palmada. Ou seja, violência, não.
Aline Oliveira, eu até hoje sou traumatizada, tenho autoestima baixa por violência verbal, sou de Recife. Essa aqui veio de onde? Recife, Aline, essa é do Instagram, Chu. Instagram aqui também. Eu me lembro que uma vez a minha mãe disse assim para modelo, me ofereceram ser garota de programa, fazer mexer, ganhando muito dinheiro, me ofereceram droga, tive possibilidade de transar com muita gente, eu não transei com essas pessoas, eu não me prostituí, eu não droguei, sabe por quê? Porque eu não quis decepcionar minha mãe, porque a minha mãe foi a única pessoa que disse, eu sei a filha que eu tenho. Se ela tivesse dito, você é uma prostituta, você é uma drogada, quando ele viesse me oferecer, você acha que eu iria ter essa reação? Não, né? Minha mãe já tinha dito, dane-se o resto. Então eu acho que é muito importante uma mãe, um pai chegar e dizer, eu sei o filho que eu tenho, ele não é um desgraçado, ele não é um filhadiço, ele não é aquilo, e eu confio em você, eu acredito, não dizer o contrário. Senão, bicho, foi, né? Luciana, Facebook. Esse Disque 100 é para todo o Brasil? Lu? E tem gente querendo saber o que acontece com o agressor e com a criança depois da denúncia. Então, vai depender da denúncia, né? Se a denúncia for, a criança foi espancada, não apanhou, não foram as palmadas, como vocês chamam, então vamos falar pelas palmadas. Se levou a palmada, o que vai acontecer? Vão conversar que isso é errado, vão falar que isso é errado, vão mostrar todas as maneiras que pode ter no caso de cada um, que é esse caso específico, e mostrar de que maneira pode ser feito, se é que a pessoa quer saber. E vão, tipo assim, autuar. Vão escrever ali na delegacia que foi feita uma denúncia, que ela não pode, está registrado, que ela não pode mais fazer isso contra a criança. Ou seja, mais um registro, mais outro registro, aí não. Aí o negócio já virou crime. Seja uma palmadinha, seja um tapinha, seja uma sacudidela, seja um puxão de orelha. Se for várias vezes sem parar, aí já é registrado e autuado. E a primeira, a Vara da Infância faz ele passar por palestras. É isso, conversas, ensinamento. Então, a primeira vez que isso acontece, depende do lugar também, que nem todos os lugares têm palestra, tá, gente? Depende do lugar, nem todos os lugares vai ter uma situação dessa. Mas a pessoa apenas vai conversar, vai saber por que isso aconteceu, por que isso está acontecendo. Se a criança foi espancada, já é outro caso. Se a criança, porque eu sei disso, porque chega como na fundação, chegam crianças com o braço quebrado. E aí, o que acontece em alguns lugares? Essa criança, quer dizer, existe um registro e existe uma coisa idiota na nossa lei que diz o seguinte, se a criança volta de lá com outro braço quebrado, aí o pai não pode responder pelo mesmo ato, porque ele já quebrou um braço, respondeu coisa, já pagou, sei lá, uma cesta básica, então ele não vai mais pagar. Ou seja, o pai pode quebrar um braço, uma perna, outra perna, porque não tem problema nenhum. E tem problema, porque agora com essa lei, ele vai ser registrado e vai ser, vamos dizer assim, a ficha está suja, não é mais ficha limpa, porque ele está fazendo um crime contra alguém, que é o seu filho. Agora, existe uma conversa. Como a gente está pedindo para os pais conversarem com os filhos, existe uma conversa também com esses pais. Existem palestra, conversa, psicólogos. Torna a dizer, depende do lugar. Como esse Disque 100 é para o Brasil inteiro. Geralmente na Vara da Infância, o Brasil inteiro, vocês estão me falando que lá no Nordeste não tem psicólogos, não tem pedagogos. Ok, não tem. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o sonho de nós brasileiros é como existe nos países desenvolvidos. Você liga, existe um psicólogo que vai seguir essa família, que vai cuidar dessa criança, que vai ver até ela não ter nenhuma marca, nem nada, barará, tarará, até crescer, até entrar no colégio, para ver se ainda ela está tendo algum problema psicológico com as marcas que ela sofreu lá na infância. Enfim, isso é lá em países desenvolvidos. Infelizmente, nesse país, a gente está aos poucos melhorando o conselho tutelar, aos poucos mudando a cabeça das pessoas, mas estamos começando. Tudo é um começo. Janaína ou Janaína? Não é estranho mesmo, é Janaíca. Janaíca Gomes. Porque a Bíblia...
quê? Porque a Bíblia foi escrita por pessoas de acordo com o conhecimento da época em que se escreveu. Da antiga, exatamente. Pois é, Janaica. É o seguinte, isso é uma coisa a se discutir, mas a gente vai botar aí religião, e eu não gostaria de botar, porque como eu disse para vocês, eu respeito todas as religiões, eu respeito a opinião das pessoas, como é que eu não vou respeitar isso? Eu só gostaria que as pessoas não levantassem isso como uma bandeira. Mas na Bíblia está escrito isso. O Velho Testamento estava escrito muita coisa errada, no Novo Testamento as coisas foram reescritas e vão ser reescritas com o passar do tempo, outras mudanças vão acontecer. Então eu acho que o que a gente tem que acreditar que não foi reescrito e nem foi inventado é que a única linguagem que Deus compreende é a linguagem do amor. E não existe amor em uma palmada, uma pancada, um puxão de orelha, uma sacudida e dizer tu não vale nada, tu é um desgraçado. Isso não existe amor nisso. Cleo, sou trans e por conta disso sofri violência de todos os tipos por parte dos meus parentes e tenho um sorriso no rosto, mas marcas da violência na alma. Cleo. Aqui no Instagram. Então, Cleo, sinto muito você sofrer esse tipo de violência. Desde os 9 anos. Desde os 9 anos, pois é. Sinto muito, Cleo. Eu sinto de verdade, mas isso nada é mais do que ignorância das pessoas. São pessoas que são ignorantes mesmo. Como eu disse, torna a dizer a Keila, que eu acabei de falar, que ela disse que a gente não tem que se meter. A gente tem que se meter em coisas que são erradas, sim. A gente não vive sozinha no mundo. Então, quer dizer, nós fazemos parte da mesma sociedade. E a gente tem esse direito, sim, de dizer que as pessoas foram erradas com você. Peço perdão por essas pessoas que não conseguiram pedir perdão para você. Me perdoe eu não ter tido a possibilidade de te ajudar ou fazer alguma coisa. E acho que é muito feio. Eu tenho certeza que é muito feio o que as pessoas pensam e falam sobre os trans, sobre os gays, sobre o que seja. Aí, todas as nomenclaturas que as pessoas estão dando. Não concordo, não aceito e não admito. Violência verbal, violência física com as pessoas não é certo, não é correto. Seja ela por opção sexual, seja ela porque é uma criança, seja ela porque é um velho, seja ela porque é o mais fraco. Se é o mais fraco, o mais forte quer tentar derrubar. E eu não concordo com isso. Então, essa é a minha opinião e gostaria que as pessoas respeitassem. Respeito a opinião de todo mundo, só não aceito a opinião de todo mundo. E sinto muito você ter passado por isso. O que é isso aqui? A Juliana, essa de bater é uma grande desculpa esfarrapada. Nunca bati nos meus filhos, conversar é a melhor forma. Juliana, a minha mãe e meu pai, a gente é de classe média baixa. Média baixa. E meu pai batia, porque minha mãe dizia assim, porque ele aprendeu só assim, minha filha. Minha mãe também apanhou muito e não fez isso com a gente. Então, o que eu posso dizer, Ju, é que é feio pra caramba, né? A gente ouvir isso. É feio pra caramba a gente ter que... Eles acham que falando isso a gente tem que aceitar, e eu não aceito. Eu não aceito porque eu tive uma mãe que criou 5 filhos, sem empregado, sem babá, e nunca levantou um dedo pra gente. Então eu não aceito isso. Não aceito. Dizer que é fácil ela falar que ela tinha uma babá, eu tinha uma babá. Uma babá. E às vezes ainda chamava uma folguista, quando eu tinha que trabalhar sábado e domingo. Graças a Deus. Não tive mais porque eu não tive mais filhos. Mas eu conheço algumas amigas minhas que têm 3 filhos e têm 3 babás. E daí? Torna a dizer que minha mãe não teve nenhuma dessas. E outra, não teve a informação que vocês teve, não teve a educação que vocês tiveram e nunca bateu. Então, não justifica. Não justifica. Não sabe como criar um filho? Não os tenha. Não é fácil criar filho. Não os tenha. Não é fácil educar um filho. Encher um mundo de filho e sair dando porrada é muito fácil. Então, não tenha filho se você não sabe educar e não pode educar. Xuxa, Tiago Araújo, do Facebook. Esse adolescente, Xuxa. Fala do reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direito cidadão, porque não somos fantoches e temos que ter espaço na sociedade.
Então, Tiago, isso daí é também mais uma coisa que a gente estava falando sobre. São os direitos, né, do ser humano a serem respeitados, a tal da palavra respeito. Mas é bastante difícil porque é uma idade complicada, porque vocês não são mais crianças e ainda não são adultos. São cobrados como se fossem adultos algumas vezes, são cobrados como se fossem crianças algumas vezes. São taxados de adultos algumas vezes, são taxados de criança algumas vezes. Então, quer dizer, é bem difícil. Então, isso que eu posso te dizer, Tiago, que se você tiver amor no teu coração, tiver respeito às pessoas, aguentar isso passa. A idade vai passando, isso também vai passar. Use isso como uma experiência, aprenda. Vamos tentar lidar com o que a gente tem por aí, com uma bagagem, sabe? Pra gente aprender, porque é muito ruim. É muito ruim. Pior que vocês, eu vejo ainda as crianças que não podem se defender, bebês que apanham, que levam recém-nascidos e que não podem como falar Tá, deixa eu só ver só mais uma coisa aqui. Tem mais um negócio ali? Tinha os dados, né, da violência. Ah, então tá, para encerrar, só falar para vocês, gente. O serviço do Disque 100 registrou em 2015 80.435 denúncias, sendo que as violações mais frequentes são 73% negligência, 46% violência física, 42% violência psicológica, 21% violência sexual, 8% outras violências. Então eu gostaria de fechar isso daí para dizer para vocês que é um absurdo a gente viver nesse mundinho onde a televisão deveria passar informação para vocês, esse tipo de informação, e não uma informação truncada, dizendo que a lei não vai ser aplicada para quem trabalha em televisão. A lei é aplicada para todo mundo. Segundo, é muito chato eu ter que ouvir muita gente repetir, vão mudar, eu já não quero mais ler isso, vocês vão ter que inventar outra coisa, eu já não quero mais vocês falando, eu apanhei da minha mãe e ainda eu sou uma pessoa legal. Eu não apanhei da minha mãe, e se é para dizer, eu sou muito mais legal do que você, tá? Ok, outra coisa que eu tô cansada de ouvir mas uma palmadinha só não é violência. É violência sim. Uma palmadinha é violência, uma porrada é violência, espancamento é violência, xingar a criança é violência verbal. Então, não pode. Vamos lá, outra coisa que eu leio o tempo todo. A Bíblia diz que pode, a Bíblia não diz que pode. Não pode, não pode. Amar o próximo como a si mesmo, pode. A Bíblia diz isso, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês não gostam de mim? Não tem problema. Ótimo. Não quero que gostem de mim. Agora existe uma lei. Vocês querem me chamar de garota de programa? Querem dizer que eu sou pedófila porque eu fiz um filme quando eu tinha 18 anos? Chamem. Aliás, eu gostaria que todo mundo visse o filme, por favor. É muito bom. Vocês querem me chamar de prostituta? Chamem. Mas existe uma lei chamada Menino Bernardo que vocês vão ter que aceitar. E essa lei é clara. Não pode usar violência contra a criança. Nem em nome da educação, nem em nome do amor, nem em nome de nada. Não e isso vale para todo mundo. Seja... Então, mais uma coisa que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada a todos vocês por terem dito que são contra a lei, que só assim eu poderia conversar com vocês. Aceito, mas não concordo com vocês. Entendo, mas não concordo com vocês. Ok? Mais uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Eu vou continuar falando sobre a Lei Menino Bernardo.